Olá pessoal, tudo bem? Professor Marcos Henrique de Matemática. Como eu havia falado para vocês na aula passada, eu e o professor Paulo estamos postando para vocês a correção do caderno Trilhas. Então, na sequência, vocês vão ver a correção da atividade 3 do caderno Trilhas. Reforço a vocês que toda segunda e sexta-feira, das 14 às 15 horas, nós estamos no Classroom lá, usando o Google Meet, para tirar mais alguma dúvida, tá bom? Joia, bons estudos para vocês. Atividade 3, Arte e Matemática. No passado, as ciências elas não eram separadas como elas são hoje. Hoje nós estudamos arte separadamente de matemática, separadamente de ciências e assim sucessivamente. Entretanto, as ciências elas se comunicam, elas têm uma relação de interdependência. Um exemplo é essa atividade. Vamos ver. Ana Luísa e Matheus adoram filmes e jogos 3D. Eles pediram para a professora de arte ensiná-los a desenhar imagens tridimensionais. A professora explicou para eles que o papel e a tela do computador são bidimensionais e que, na verdade, os desenhistas e criadores de games utilizam-se recursos para enganar nossos olhos, dando a impressão de que esses desenhos são de fato tridimensionais. Esses recursos podem ser chamados de ilusão de ótica. Uma das maneiras de conseguir uma sensação de desenho, uma das maneiras de conseguir essa sensação é desenhando figuras com a técnica de perspectiva. Ana Luísa, muito interessada no assunto, seguiu as orientações da professora e fez uma produção em seu caderno de arte. Ela pegou uma caixa de sapato que tinha em casa e desenhou utilizando régua, lápis e canetinha. E optou pela técnica de perspectiva em 45 graus. Pintou a face frontal de cinza e a face lateral de vermelha e a face superior de verde. Em seguida, ela anotou as dúvidas que teve para perguntar à professora. Então, o que é a técnica de perspectiva em 45 graus? Utiliza-se de uma régua e de um transferidor. Traçamos a figura base. No caso da caixa de papelão, nós poderíamos dizer que é um retângulo. A partir dessa figura base, na base da figura, nós traçamos uma reta, que esta é a reta base para a construção do restante dos ângulos. Então, traçamos uma reta base com um ângulo de 45 graus. Perfeito. A partir daí, nós já podemos pegar as medidas e colocar sobre essa reta de 45 graus. Uma vez feito isso, observa que agora é só colocar as retas paralelas. Então, quer dizer, a próxima reta paralela a esta que nós desenhamos, na sequência a mesma coisa, uma reta paralela na sequência, perfeito. Já temos uma certa perspectiva. Agora temos que desenhar as retas paralelas ao fundo. As retas paralelas ao fundo, lembrando que elas estão sempre em relação àquela figura base, ou seja, esta reta tem uma paralela ao fundo e a mesma coisa na parte de cima. Pronto. Aí ela pintou cada uma das cores e chegou nesta figura. Daí ela tirou algumas dúvidas, que são: primeira dúvida, observei que a caixa de sapato tinha 6 faces, uma em cima e uma embaixo e 4 em volta. Por que no meu desenho aparecem 3 faces? A gente já responde. Segunda pergunta, por que esta técnica de desenho chama-se perspectiva em 45 graus? Eu já expliquei, porque nós usamos na reta base um ângulo de 45 graus. Depois, existem outras técnicas de desenho em perspectiva? Sim, já respondemos. E qual é o nome dessa figura que eu desenhei? Chama-se... Então vamos responder as perguntas dela. Olha lá. Observei que a caixa de sapato tinha 6 faces, uma em cima, uma embaixo e 4 em volta. Por que no meu desenho só aparecem 3 faces? Bom, como é um sólido eu só consigo enxergar
um plano, uma superfície. Então nós enxergamos sempre, o nosso olho nos permite enxergar sempre apenas um plano. Então a resposta é que nós somos capazes de enxergar apenas um plano. Em função disso é que nós não conseguimos visualizar a parte de trás. É claro que na exceção, por exemplo, um objeto transparente, eu consigo enxergar através dele, mas isso é uma exceção. B. Porque esta técnica de desenho chama-se perspectiva em 45 graus. Logo lá no começo eu já expliquei. Porque é utilizada uma reta base e com relação a essa reta base e as outras retas, é sempre feita uma transformação de 45 graus. Item C. Existem outras técnicas de desenho? Sim. Existe perspectiva de 30, 45, 60, isométrica, ponto de fuga, mais de um ponto de fuga. Existem várias técnicas e todas essas técnicas têm suas peculiaridades. D. Qual o nome dessa figura que eu desenhei? Chama-se caixa? Não, né? Na verdade, ele é o quê? Reparem que ele tem os planos paralelos. Então, ele é, na verdade, um prisma. É que, artisticamente, quando se desenha em perspectiva, ele perde essa questão dos planos paralelos. Mas a representação é de um prisma na forma isométrica. Depois, exercício 2, diz assim: Mateus perguntou para a professora de arte se existe alguma técnica de desenho em perspectiva que deixa a imagem real, como nos jogos 3D de computador. A professora explicou que o desenho em perspectiva com um ponto de fuga distorce as medidas da imagem, mas dá uma sensação muito bacana de profundidade. Elas ficam mais exageradas e artísticas. Mateus ficou empolgado e resolveu desenhar um prisma com esta técnica. Então, o que ele fez? Fez num plano. O que é o ponto de fuga? Eu pego um ponto qualquer, preferencialmente a uma determinada distância, e a partir deste ponto eu traço retas que passam pelos vértices. O que são os vértices? São os cantinhos, onde as retas se encontram. Então, eu traço retas passando por este ponto. E aí, é claro, usando uma regrinha de 3, uma razão de proporção, ou então uma concepção de retas paralelas, eu vou olhar e marcar os pontos em relação àquela perspectiva. Pronto. Fiz aquela mesma figura já numa perspectiva em 3 dimensões. Perfeito? Joia usando o ponto de fuga. Bom, aí ele fala o que são faces no exercício. Face é cada uma das superfícies. Então, quer dizer, cada lado da minha superfície, do prisma, é uma face. O que são as arestas? As arestas é cada uma das linhas do entorno. Então, cada uma dessas linhas é uma aresta. E o que são os vértices? Os vértices são os cantinhos. Tá? Isso em qualquer figura, seja prismática ou no plano. Vamos. Exercício 3 diz assim: examine os desenhos do rascunho da professora de arte e preencha o quadro com o número de vértices, faces e arestas. Bom, se vocês prestarem atenção, existe uma relação entre eles. Então, só olhando os desenhos. O número de vértices são os cantinhos, certo? Então, o quadrado, o prisma de base quadrada terá 8 vértices. Número de faces são os lados. Lembrando que as duas bases também são lados. Portanto, 6 lados. As arestas. As arestas são as linhas que fazem o nosso contorno. Portanto, 12. Agora observem, esse é um prisma de base quadrada. Existe uma relação com o número de vértices, faces e arestas. Qual seria a relação para o número de vértices? Se o meu prisma é 4, a base tem 4 lados, então 8 é o dobro. 6 é somado mais 2. E 12 é o triplo de 4.
Vamos verificar se isso vale para o prisma triangular. Então, para o prisma triangular, base 3, certo? Então, quantos vértices eu tenho? 3 vezes 2, 6. Bateu. Depois, faces. 3 mais 2, 5. Bateu. Depois, arestas. 3 vezes 3, 9. Bateu. Opa, será que isso vale para todos? Vamos verificar no hexagonal. Quantos lados tem um hexágono? 6. Então, se o hexagonal tem 6 lados, vértices é o dobro, portanto é 12. Faces é somado mais 2, o número de lados do polígono, 8. E arestas é o triplo, 3 vezes 6, 18. Beleza? Joia. Com isso, a gente já conclui também o exercício seguinte. Olha só. O item A pergunta exatamente isso. Tá? Qual é a correlação? A correlação é essa que nós acabamos de falar. O número de faces é 2 vezes a mais, é somado a 2 unidades o número de lados da base. O número de vértices é o dobro e o número de arestas o triplo. Beleza? Item A, B e C são a mesma resposta. Agora, olha lá. O que interessa então a gente saber é o polígono da base. Complete o quadro. Aqui fala pirâmide, mas não é pirâmide, é um prisma, tá? Prisma de base pentagonal. Complete o quadro do prisma de base pentagonal. Então eu tenho um prisma. Qual a diferença do prisma e da pirâmide? O prisma tem duas bases, a pirâmide tem uma só, tá? Aqui foi um erro de impressão. Número de lados da base. Eu tenho quantos lados? É só contar. Portanto, eu tenho 5 lados, tá? Então é um pentagonal. Número de vértices, aí agora voltou para aquele lugar comum. Ou seja, número de vértices eu só preciso fazer o quê? O dobro, 10. Número de faces, 5 mais 2, 7. Número de arestas, 3 vezes 5, 15. Beleza? Joia. Próximo, item E. O polígono abaixo é a base de um prisma, complete o quadro. Nome do polígono. Aí basta eu contar os lados, tudo bem? Se eu contar os lados, eu tenho 6 lados, ou seja, é um hexágono. Nome do prisma, ele é um prisma regular de base hexagonal. Ou prisma reto, tá? Nome do número de lados do polígono da base. Número de lados do polígono da base são 6. Aí, ó, voltou para aquelas perguntinhas que nós fizemos antes. Número de vértices, 12. Faces, 8. E arestas, 18. Beleza? Joia. Letra F. Observe a imagem a seguir. Aí tem essas figuras aqui, vários prismas, alguns que não são prismas, essas esferas, por exemplo, não são prismas. Diz assim, quantos prismas de base quadrangular aparecem nesta imagem? Bom, o que são as bases? São os lados idênticos. Eu posso ter 2 pares de lados. Então, se a gente observar, nós temos esse conjunto de 6 prismas. Depois, quantos prismas de base triangular aparecem nesta imagem? Não são pirâmides, eu observo, são prismas de base triangular. Então, ou seja, eu tenho 2 lados idênticos que tenho 3 prismas. Quais outras figuras geométricas aparecem na imagem? Agora sim, eu tenho aqui 3 cones, tá? Perdão, 3 cilindros. Eu tenho 3 pirâmides. Pirâmide não é um prisma, tá? 3 pirâmides. Eu tenho essas figuras baseadas na circunferência ou semicírculos, que seriam 3 figuras esféricas ou quase esféricas, que a gente poderia dividir entre um cone e 2 semi-esferas. Além de que, ó, ele pediu figuras, observe a imagem a seguir, e ele pergunta quais as figuras. Aí ainda tenho 4 quadrados.
sendo que inscrito dentro de um desses quadrados uma circunferência. Beleza? Joia. O que é inscrito? É esse exercíciozinho que tem o quadradinho e uma circunferência dentro dele. Próximo exercício. Esse é o último exercício de hoje. Diz assim: a professora de arte adora brincar com sua turma e desta vez fez um desenho que parece com uma escada e tem um furo no meio. Ela informou aos estudantes que a parte da frente da figura é exatamente igual à de trás. E fez o seguinte desafio: queridos estudantes, eu fiz este desenho para vocês descobrirem quantos vértices a figura possui. Não esqueçam de imaginar como a figura é na parte escondida. Combinei com o professor de matemática que, após descobrirem o desafio, ele fará a correção com vocês. Bom, o desenho não está... As duas faces que estão de frente para a gente, uma na frente, outra atrás do bloco, não são idênticas? Se eles são idênticas, então essas são as bases. Basta a gente contar então os vértices da base. Se a gente contar os vértices da base, olha lá, eu tenho 2, 4, 6, 8 vértices. Pronto, acabou. Se eu tenho 8 vértices, o prisma, que é formado por essa figura, o número de vértices é o dobro, portanto, 16 vértices. Beleza? Ah, professor, mas essa circunferência? A circunferência não corresponde à parte prismática. Ele é um vazado que tem no bloco. Tá? Agora, o polígono que está formado ali é o polígono onde tem as retas que se interceptam. Beleza? Joia? Bom, com isso a gente termina esse bloco de exercícios. Bom, pessoal, com isso nós terminamos o nosso exercício. Tá? Agora, para a semana que vem, nós postamos a próxima atividade, mas de qualquer forma, reforçamos a vocês que toda segunda e sexta-feira, das 14 às 15 horas, temos um encontro marcado ali pelo Classroom, tá bom? Joia, boa semana para vocês.